Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz do nosso Jesus, do nosso Deus, do nosso Senhor seja com vocês, nas suas casas, nesses dias nossos de reclusão, nesses dias de quarentena devido à pandemia, mas nós estamos aqui nesse dia, nesse domingo, para podermos prestar o nosso culto ao nosso Senhor, seguir com as nossas celebrações, hoje num formato diferente, num formato que é inédito inclusive para mim, mas eu creio que nós estamos juntos, eu creio que nós estamos próximos mesmo nesse ambiente virtual. E eu queria começar esse domingo dizendo e manifestando mais uma vez a saudade de nos encontrarmos, a saudade de estarmos perto presencialmente, a saudade dos abraços, né, dos beijos, né, como isso faz falta no nosso meio, como isso faz falta na nossa comunidade, como a nossa presença, né, esse calor humano, ele faz muita falta nesses dias, né? E eu creio, não tenho dúvida que é um tempo para nós valorizarmos a nossa comunidade, valorizarmos o fato de nós sermos igreja e refletirmos profundamente a respeito desses tipos de assuntos. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46, nesse momento, para a gente poder dar início a esse tempo nosso aqui de oração, esse tempo de culto ao nosso Deus. Salmo 46, de 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que a gente possa ter certeza de que diante de situações drásticas como a que o salmista ele sinaliza aqui, né? Ele fala de terra tremendo, montes afundando no coração do mar, e ele fala de águas turbulentas, né? E montes sacudidos. Que nós possamos, nesses dias de pandemia, nessa situação tão inédita que nós estamos vivendo, que você possa ter certeza de que Deus, Ele é o nosso refúgio nesses dias. Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza no meio dessas adversidades. Tenha certeza e tenha convicção de que Deus está conosco, de que o Senhor, Ele não nos abandona, principalmente nesses tempos difíceis, principalmente nos vales de sombra e da morte que nós passamos, como nesse momento, principalmente como raça humana. E que a gente possa confiar no nosso Senhor, no nosso Pai, Deus que, como eu disse até recentemente na meditação sobre espiritualidade, Deus que Ele é Deus de toda a humanidade, não é Deus só nosso. Nós somos exclusivos dEle, mas Ele não é exclusivo nosso. E louvado seja o nome dEle por isso. Eu quero te convidar a orar nesse momento comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante do Senhor e nós queremos nesse momento, Pai amado, consagrar ao Senhor este tempo que nós teremos com o Senhor. Queremos, Deus querido, ofertar ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações, queremos clamar pela Tua presença no nosso meio, queremos nos render e estamos desejosos, Pai amado, de que o nosso louvor chegue até o Teu altar, Pai amado, nesse momento, como um aroma suave. Sabemos que mais do que palavras, mais do que canções, o Senhor deseja corações quebrantados. E é assim que eu e todos nós como igreja queremos nos apresentar diante do Senhor, com corações quebrantados, humildes na Tua presença, rogando pelo Teu cuidado, louvando o Teu santo nome pelo fato de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nesses dias que nós estamos passando, Pai amado. Nós consagramos ao Senhor este tempo e pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Tenhamos um tempo aqui precioso na Tua santa presença, Pai. E que embora a distância presencial, física, possamos perceber o Teu mover, o Teu agir, o Teu Espírito Santo soprando sobre nós. É isso que nós clamamos, é isso que nós te pedimos, Senhor. Possamos ter a percepção, o discernimento de que nós somos Tua igreja, de que nós somos igreja e povo do Senhor,
e de que nesse momento nós estamos mais unidos do que nunca, Pai. Nós te agradecemos e mais uma vez rogamos que o Senhor sopre sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria, antes de nós passarmos para o tempo de mensagem, para a meditação desse domingo, eu queria te convidar, principalmente você que ainda não nos conhece, que não é membro da Igreja Batista em Quitaúna, eu queria te convidar a nos seguir nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, nos seguir lá no nosso Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, assinar nosso canal para que você possa acompanhar todos os conteúdos que nós vamos disponibilizar ao longo desse tempo em que nós estivermos reclusos nas nossas casas. Então que você possa nos acompanhar por lá. E mais uma vez eu queria destacar, nós vivemos um tempo tão único, né? Uma situação tão inédita. Certamente a história humana, existem outros momentos, né, de pandemias, né, de doenças, de pestes que assolaram a humanidade de maneira mais global. Mas eu acredito que para muitas gerações que estão nos acompanhando, esse momento seja um momento único. E provavelmente vai ser a única vez que a gente vai passar por uma situação, e assim nós rogamos, nós pedimos ao Senhor. Mas que nesses dias, né, em que a gente não está presencialmente junto, né, nos nossos cultos, saindo, almoçando fora, enfim, tendo comunhão com amigos, perto de colegas de trabalho, etc., que a gente possa perceber a oportunidade única que nós temos para refletir a respeito do que de fato é essencial. Eu falava ontem, né, por videoconferência com um amigo muito querido, Daniel, um irmão em Cristo que eu tenho, e a gente conversava a respeito disso. Que oportunidade maravilhosa e única para nós pensarmos a respeito daquilo que é essencial nas nossas vidas. Que oportunidade única para nós refletirmos acerca daquilo que nos constitui de fato seres humanos. É um momento em que você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser independente da classe social, independente da sua idade, independente do seu gênero, independente de qualquer coisa. Todos nós estamos em casa, todos nós estamos correndo o risco de sermos infectados por esse vírus, e todos nós, sem exceção, estamos em casa. Então é um tempo em que assim, o dinheiro não conta muito, em que as nossas diferenças não contam muito, em que todos nós, sem exceção, estamos sendo afetados por uma mesma causa. Por isso, é um momento importante para a gente pensar. O que é essencial na nossa vida? Nesse momento em que você está recluso, em que você tem a sua família, em que você está em casa, com seus filhos, com entes queridos. O que é essencial? Essa é uma reflexão importantíssima de nós fazermos, inclusive nós como cristãos, e principalmente nós como cristãos, como Igreja de Jesus. É o tempo de nós percebermos o que é essencial para nós, né? Porque nesse momento a religiosidade não conta muito, né? Porque nós não temos um ambiente em que a gente pode manifestar exteriormente simplesmente que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus. Esse é um momento maravilhoso para nós refletirmos seriamente a respeito da nossa própria espiritualidade e analisarmos de fato a qualidade da nossa fé, a qualidade do nosso discipulado com Jesus. E é um momento em que a nossa fé certamente ela é provada, ela é testada, e a gente tem aí, mais uma vez, eu queria reafirmar isso, uma grande oportunidade para que a gente possa crescer espiritualmente em maturidade cristã. E é nesse espírito que eu queria te convidar nesse dia a meditar a partir da leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, um texto bastante conhecido, e eu queria falar a respeito e meditar a respeito desse texto com vocês nesse domingo. Te convido a abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Pai, nós, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia, Pai. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e às nossas almas e que possamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, possamos ser ministrados pelo Senhor e que saiamos desse vídeo, ao assistir esse vídeo, Pai amado, transformados, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo em nós, agindo em nós e nos mudando. Ilumina-nos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Existe uma música da Legião Urbana muito antiga, né, que da década de 80, se eu não estou enganado, que fala sobre que o título é Perfeição. Em um dado momento, os autores eles falam de uma maneira bem irônica no começo da canção: vamos celebrar a estupidez humana. E eles passam boa parte da música ironizando e falando de celebrar tantas desgraças que assolam a nossa sociedade, que assolam o nosso mundo, que assolam a nossa raça. E me saltou aos olhos essa primeira frase: vamos celebrar a estupidez humana. Nesses dias de pandemia, a gente consegue presenciar no meio da nossa sociedade muita estupidez humana. Muita gente estúpida, muita gente irresponsável, muita gente inconsequente, muita gente infeliz, muita gente que nos comentários, nas falas, nas frases, nos gestos, né, conseguem manifestar aquilo que há de mais estúpido no ser humano. E o que é mais triste que eu gostaria de pensar, e é sobre isso que eu gostaria de falar nesse domingo: fé em tempos de estupidez. Porque, embora a humanidade tenha muita estupidez, o grande ponto que eu acho que a gente precisa pensar aqui e refletir é a respeito de nós que manifestamos fé, nós que temos fé em Jesus, nós que professamos fé, nós que dizemos que somos de uma comunidade de fé, nós que vivenciamos a realidade da fé nas nossas vidas, nós que oramos, nós que falamos que somos de Jesus, que somos de Deus, que somos povo de Deus. É muito triste perceber que essa estupidez, nessa frase irônica, né, do Renato Russo e dos outros compositores, vamos celebrar a estupidez humana, é perceber uma estupidez humana daqueles que professam fé. Muitos que são da fé, dizem serem da fé, eles manifestam nesses dias uma estupidez relacionada à imprudência diante desse vírus, a estupidez diante, a imprudência diante desse coronavírus, dessa pandemia, dessa situação tão única, tão grave que assola a raça humana como um todo, onde todas as autoridades, a maioria delas pelo menos estão preocupadas com aquilo que está acontecendo no globo, preocupadas com seus sistemas de saúde, preocupadas com as pessoas que nós sabemos que certamente vão morrer por conta dessa situação. Então é de uma seriedade em que é surpreendente pensarmos que pessoas que manifestam fé conseguem manifestar um tipo de fé estúpida, um tipo de fé ilógica, um tipo de fé imprudente. Gente que é da fé que, por exemplo, fica manifestando a possibilidade de conspirações nesse momento tão delicado e fica assombrando, né, e causando, se manifestando em favor de ideias conspiratórias de uma forma tão imprudente, tão inconsequente, né? Isso é um tipo de fé estúpida, né? Até porque com as conspirações todas elas se baseiam em crenças,
né? Então, quando você fala com alguém que é conspiracionista, você não tem nem argumento para diálogo, para convencimento, porque a pessoa está se baseando não em fatos, mas em crenças. Então é uma conversa irracional. Outras pessoas que minimizam, né, que são da fé e minimizam a situação e a gravidade dessa situação global, que, como eu disse, nós sabemos, pessoas vão morrer, pessoas estão morrendo. Poxa, a situação da Itália, a gente tem que assistir a mídia divulgando recorde de morte. Então não é um momento para minimizar, né? Não é um momento para diminuir, não é uma coisinha qualquer que está acontecendo, é algo sério. Graças a Deus nós sabemos que não há motivo para um pânico irracional, né? Porque a gente tem a condição humana de tomar as medidas adequadas para a gente mitigar, né, todo o risco de um desastre ainda maior. Mas certamente não há razão para alguém que manifesta fé minimizar, né, o tamanho do problema que nós enfrentamos. Também a insistência de alguns líderes religiosos em permanecerem de portas abertas para fazerem os seus respectivos cultos. Líderes estúpidos, com uma fé estúpida, com uma fé irracional, com uma fé ilógica, com uma fé que beira uma certa demência diante dessa situação tão triste que nós estamos enfrentando. E pessoas que manifestam fé, que deviam ser as pessoas sensatas, equilibradas, para poder conduzir e liderar os seus respectivos rebanhos, os seus fiéis, manifestam mais uma vez uma fé estúpida, entrando em brigas ilógicas num momento tão delicado e tão único como esse. Mais uma vez, isso é um motivo, é uma situação ridícula, né, que a gente tem que viver, e certamente para aqueles que buscam ter uma fé adequada, uma fé equilibrada, uma fé sólida nas Escrituras, no Evangelho de Cristo, nos ensinamentos de Jesus, isso é motivo de vergonha para todos nós. Então nós estamos diante de uma situação em que a fé ela é motivo ela é igual, se equivale em muitas situações, a partir de muitos exemplos que nós temos visto, à estupidez, né? Então a ironia, infelizmente, do Renato Russo e da Legião Urbana, quando diz vamos celebrar a estupidez humana, ela acaba se aplicando para gente que manifesta fé, para gente que diz crer em Deus. E eu quero afirmar aqui que a fé cristã, a fé no Cristo, a fé evangélica no sentido do Evangelho de Cristo Jesus e não no sentido do evangelicalismo brasileiro como um todo, definitivamente, ela não deveria ser uma fé estúpida, não deveria ser assim. E eu, a partir da leitura de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de refletir a respeito de como a comunidade do primeiro século, essa comunidade de fé, como que essa comunidade ela manifestava uma fé sincera em Cristo Jesus. Como ela manifestava uma fé equilibrada em Cristo Jesus e quais eram os pilares a partir desse texto que nós podemos identificar do que significa ter uma fé cristã, uma fé em Cristo, uma fé adequada nesses momentos especialmente, e contrapondo toda essa estupidez, toda essa fé estúpida, toda essa religiosidade estúpida, todo esse tipo de expressão de fé, entre aspas, que não tem nada a ver com a fé que nós temos revelada nas Escrituras. E nesse texto a gente consegue perceber, em primeiro lugar, que a fé ela é, em primeiro lugar, aqui, conforme a gente consegue perceber nesse texto, conforme Lucas nos atesta, é uma fé comunitária. Uma fé comunitária. A gente vê nesse texto comunhão, a gente vê nesse texto o fato de que aqueles irmãos, eles mantinham comunhão entre si, eles se mantinham unidos. Então a gente vê uma unidade e a gente percebe que essa unidade, inclusive, implicava em que eles tinham todas as coisas em comum. Né? Eles tinham todas as coisas em comum. Então, a comunidade de fé, ela não deixa de ser igreja em tempos de crise.
A comunidade de fé, a verdadeira comunidade de Jesus, ela não deixa de ter essa comunhão em tempos de crise, ela não deixa de se manter unida em tempo de crise, ela não deixa de ter tudo em comum em tempo de crise, inclusive as preocupações, inclusive os temores, inclusive a ansiedade, inclusive essa angústia que nós sentimos de ficarmos reclusos, sem saber o prazo disso exato. Tudo isso, a verdadeira comunidade de fé, ela não manifesta um tipo de fé estúpida, mas ela se une, ela é comunitária, ela se mantém unida, ela compartilha dos seus temores em comunidade, ela ora um pelos outros, enfim, é uma fé que é comunitária. É esse o tipo de fé que a gente tem no primeiro século e é esse tipo de fé que a gente precisa manifestar hoje em dia como igreja. Nós somos um. Quando eu falo muitas vezes para a igreja, olha, estamos juntos, vamos seguir juntos em oração. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos manifestar um tipo de fé que é comunitária, que é de verdade, que é sincera, é uma união que transcende inclusive esses momentos e esses temores diante da pandemia, né? Então, essa fé ela é imprescindível. No Evangelho de João, Jesus, no capítulo 13, verso 35, ele diz: com isso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Portanto, a vida comunitária ela precisa ser real, precisa ser regada em amor, e nós precisamos desfrutar dessa realidade comunitária. Atos capítulo 7, verso 48, vai dizer uma realidade, uma verdade essencial para a gente entender essa fé comunitária. Diz assim o texto: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Em outras versões, não habita em templos feitos por mãos humanas. Querido e querida, eu quero te dizer que a nossa fé, ela não está pautada no fato de nós termos um templo físico. A nossa vida comunitária não está pautada no fato de nós termos uma estrutura, um prédio físico. O que nos torna igreja não é o nosso prédio. O que nos torna igreja não são os nossos encontros com hora marcada. O que nos torna igreja não é a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, mas sim o fato do Espírito Santo habitar em nós. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito, como diz Atos 7,48. Deus não habita em estruturas físicas feitas pelas nossas próprias mãos. Deus habita em nós e isso nos torna igreja. E a reflexão que nós precisamos fazer nesses dias certamente passa por isso. Nós somos de fato igreja de Jesus? Nós somos de fato a igreja do nosso Cristo? O que vai definir isso não é o fato de nós termos as nossas reuniões com horas marcadas em um lugar específico. É o fato de nós sermos uma verdadeira comunidade, uma verdadeira fraternidade de irmãos, de irmãs, de queridos, de queridas que convivem juntos, que estão juntos, que são e se doam uns para com os outros, né? E isso que nos torna igreja. Não há, nesse momento, principalmente, não há espaço para falsidade, para religiosidade, para aparências. Porque ser igreja é algo que é essencial, é vital. E certamente a gente percebe quando a gente é igreja, quando a gente sente falta da nossa comunidade, quando a gente sente falta dos nossos irmãos. Eu confesso, já tenho confessado para os irmãos algumas vezes, a saudade que a gente sente uns dos outros, a saudade de estarmos juntos presencialmente, daquele calor humano. Essa saudade sinaliza para nós que aquilo que nos une transcende paredes, transcende toda estrutura física, transcende toda estrutura humana. Em segundo lugar, a gente percebe aqui nesse texto de Atos que a fé, essa fé que é uma fé comunitária, ela é também uma fé viva, é uma fé contínua, é uma fé ativa. O texto diz que todos os dias eles continuavam a se reunir, eles partiam o pão em cada casa, que eles juntos participavam das refeições, e tudo isso com alegria e sinceridade de coração. A comunidade de fé não para de se movimentar em tempos de crise.
Isso é importante a gente perceber, porque à luz do texto da igreja do primeiro século, a gente percebe uma igreja ativa, uma igreja em movimento. Não é a igreja que só se encontra e vai para casa e acabou a comunidade ali, acabou o encontro ali, acabou o culto ali. Não, é uma igreja que está junta todos os dias, continuamente se encontrando, continuamente se amando, continuamente partindo o pão, continuamente sendo manifestando uma fé viva, uma fé cheia de alegria, cheia de sinceridade no coração. É uma coisa muito linda o que acontece aqui na igreja de Atos, na igreja do primeiro século, e certamente nós precisamos pensar a respeito dessa qualidade da nossa fé, dessa nossa comunidade, porque à luz do que a gente aprende nas escrituras, o tipo de fé que a gente tem que manifestar é um tipo de fé comunitária e uma fé ativa, uma fé em movimento. Por isso, persevere sendo igreja. Persevere sendo igreja. Não espere o culto voltar a acontecer presencialmente. Não espere tudo voltar ao normal. Seja igreja todo dia. Seja igreja todo dia. Ou seja, mantenha contato com seus irmãos e irmãs. Ligue, telefone para um ente querido. Telefone para alguém da comunidade. Mantenha os laços e a fé viva, a fé aquecida, cheia do fogo do Espírito Santo no nosso meio, meu irmão e minha irmã. Reaqueça a comunhão, reaqueça a fraternidade, reaqueça a unidade que nós temos, porque a fé ela é viva, a fé está em movimento, é assim que nós devemos proceder. Então ligue para um irmão, para uma irmã, eu te encorajo, quem sabe, a fazer o seu PG, passe essa instrução para os líderes de pequenos grupos da nossa comunidade, faça o seu encontro online, se reúna aí no Skype, né, em algum meio tecnológico, faça sua devocional, orem juntos, estejam juntos. Outra ação, nos acompanhe nas mídias sociais. Tenho postado alguns conteúdos, alguns vídeos. Assista, ore junto comigo, ore junto com seus irmãos, com as suas irmãs. Troque mensagens para o WhatsApp. Tenho tido a alegria de ter conversas com amigos, tenho tido a alegria de ter conversas com a minha família, tenho tido a alegria de ter conversas com muitos irmãos e irmãs da igreja. Como isso deixa viva a minha fé, como isso faz com que eu me sinta vivo dentro da comunidade de Jesus. Então, aqui estão algumas dicas. Outra possibilidade, persevere sendo igreja dentro de casa, dentro da sua família. Esse é um tempo em que a gente não precisa ficar dentro, a gente vai ficar tanto tempo dentro de casa que se cada um ficar com seu celular isolado, isso vai se tornar algo incômodo diante do quadro da situação atual. Quem sabe é a oportunidade adequada para você revisitar alguns conceitos, revisitar o valor de se sentar à mesa, almoçar junto e jantar junto, revisitar o valor que nós devemos dar para as nossas conversas, para os nossos diálogos em casa. Então aproveite para você ser igreja junto da sua casa, junto da sua família, para você ter essa fé viva e operante na sua casa, no seu lar, estreitando os laços, orando pelos familiares. Eu tenho mantido nos últimos 2 dias reuniões em que a gente se reúne como família, a gente ora, compartilha pedidos, ora pelos meus avós, pelos queridos da nossa família que são mais idosos. Converse, valorize o estar à mesa. A mesa é um lugar com uma simbologia maravilhosa, profunda, eterna, com fins até escatológicos, né? Estaremos na mesa do Senhor um dia. Que você valorize o estar à mesa com os seus familiares, com aqueles que você está perto aí nesse momento de quarentena e de reclusão. Que você valorize uma boa refeição, valorize a provisão do Senhor para sua casa, valorize o tempo que você tem para com aqueles que você ama. Por fim, se desenvolva espiritualmente. O fato de não estarmos presentes fisicamente não é motivo para que a sua espiritualidade fique estagnada. Pelo contrário, mais uma vez, é a oportunidade para que a gente se aprofunde espiritualmente, para que a gente cresça espiritualmente, busque ao Senhor, medite nas Escrituras, faça reflexões profundas a respeito da sua vida. Porque o Evangelho,
ele tem o poder de nos transformar de maneira profunda, uma transformação existencial ímpar, reflexões sérias sobre a existência, sobre o nosso propósito, sobre os sentidos da vida. Aproveite esse momento para que você possa ser um discípulo de Cristo em movimento, agindo nas mídias sociais, agindo pelos meios de comunicação que você tem a chance de se comunicar com o mundo, mas agindo também dentro de casa e especialmente aqui interiormente. Separe um tempo para orar, separe um tempo para meditar na Bíblia Sagrada, separe um tempo para revisitar sua espiritualidade, para que você possa se aprofundar naquilo que significa e que é a vida cristã. A gente percebe também nesse texto, né, que a fé comunitária, essa fé que está em movimento, ela não é uma fé que aliena. Ela não é uma fé que nos coloca em oposição ao mundo, no sentido de nos isolarmos e nos protegermos do mundo até a tal ponto em que a gente vive uma vida praticamente ascética, de distanciamento completo de todas as pessoas, de toda a raça humana. Não, a fé que nós vemos aqui na comunidade do primeiro século é uma fé que, segundo o texto diz, segundo Lucas, ele fala que tinha simpatia de todo o povo. É uma fé que encanta, é uma fé que inclui, é uma fé que abraça, é uma fé que acolhe, é uma fé que cai na simpatia daqueles que não professam fé. É esse tipo de fé que a gente vê revelada na Escritura. É esse tipo de fé que a gente vê Cristo, esse tipo de vida que a gente vê em Cristo, que resulta numa fé que encanta as pessoas, que encanta principalmente aqueles que não são da fé. Portanto, a comunidade de fé não para de encantar o mundo em tempos de crise. Não para de encantar o mundo em tempo de crise. Diferente dessa fé estúpida que muitas vezes a gente vê por aí. Essa fé aqui revelada nas Escrituras, de fato, é uma fé que encanta, porque é uma fé cristã que é referência para o mundo, que é uma luz para o mundo. A gente, obviamente, tem elementos da nossa fé de transcendência. E a gente pode descansar no Senhor, ter consolo do Senhor, ter segurança no Senhor, de que o vírus, de que essa contaminação, o risco que nós todos corremos de sermos contaminados, a gente tem descanso no Senhor de que se porventura, que Deus nos livre disso, mas se a gente fosse contaminado e fôssemos uma das vítimas dessa pandemia, nós sabemos para onde a gente vai. Nós sabemos que temos salvação no Senhor. Nós sabemos que temos vida eterna. Isso é maravilhoso e isso nos dá segurança. Mas a fé também é uma fé que encanta na história. É uma fé que encanta no nosso dia a dia. É uma fé que encanta no nosso tempo, na nossa historicidade, que é palpável, que é imanente, que a gente pode tocar. Portanto, a fé manifestada que encantava todo o povo aqui do primeiro século é uma fé que é imanente no sentido de que as pessoas podem ver em nós, podem enxergar em nós uma igreja que é referência. Referência em relação a quê? Em relação a ser luz do mundo, em salgar o mundo. E nesses dias especificamente, a nossa fé é uma fé, precisa ser uma fé imanente, uma fé que se preocupa em ser manifestada, expressada dentro da história. De qual maneira? Com solidariedade. Nós cristãos precisávamos ser os primeiros a sermos solidários nesses dias. A igreja de Cristo Jesus, e que se diz ser de Cristo Jesus, deveria e deve ser um tipo de igreja que emana um tipo de fé, que é um tipo de fé que se manifesta na história, que encanta o povo, porque é uma fé que manifesta solidariedade, uma fé que manifesta responsabilidade, uma fé que manifesta amor, amor a Deus, amor ao próximo. Quem é o próximo? Todo mundo é próximo. A raça humana nesse momento é o nosso próximo.
A raça humana é aquele que está caído, aquele que está caído e que o bom samaritano foi acolher, foi abraçar. A gente precisa manifestar esse tipo de fé, uma fé que exala amor, uma fé que exala fraternidade e uma fé que exala humanidade. O nosso Deus é um Deus que se fez homem, é um Deus que se fez gente, é um Deus que coube perfeitamente na forma humana e é o nosso maior referencial daquilo que é ser humano. Esse é o nosso Senhor. É um Deus que não se apegou ao ser igual a Deus. Nosso Jesus não se apegou ao ser igual a Deus, conforme nos relata Paulo em Filipenses, mas ele se fez servo, se fez humano. Se você quer manifestar uma fé que de fato é uma fé que não aliena, mas uma fé que encanta, que cai no encantamento de todo o povo, uma fé que contagia, uma fé que cai na simpatia de todo o povo, espelhe-se em Jesus, seja Jesus, olhe para Jesus, viva como Jesus, pense como Jesus, seja solidário como Jesus, tenha o coração cheio de compaixão como Jesus, tenha palavras humanas como Jesus, tenha sensibilidade como Jesus, haja como Jesus, seja Jesus, olhe como Jesus, abrace como Jesus. Essa é a essência da nossa fé cristã. Seja dessa maneira, seja Cristo, olhe para Ele. Portanto, indo para a nossa conclusão da nossa meditação desse dia, eu te encorajo a viver uma fé verdadeira em Cristo. Não uma fé cheia de estupidez humana, mas uma fé cristã que faz com que nós sejamos pessoas que exalem o bom perfume de Jesus, que exalem o bom perfume de Cristo. Uma fé humana, uma fé solidária, uma fé que sente com muita profundidade a sensibilidade desse momento, uma fé que é capaz de ser sóbria, lúcida, uma fé que é capaz de tocar a dor humana nesse momento e de transcender esse momento de dor, trazendo esperança, trazendo amor. O Renato Russo, um dado momento da sua letra lá da Perfeição, ele para de ser irônico e ele escreve o seguinte, a Legião Urbana escreve o seguinte: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade, ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição. Eu não sei exatamente o que ele tinha em mente, mas certamente é uma letra que nos remonta, que nos leva a pensarmos a respeito da esperança, a respeito de um mundo possível, de um mundo real, em que de fato as pessoas vão parar com maldade, com ilusão e vão desfrutar dessa verdade que liberta e vão desfrutar de uma primavera, de um futuro que sempre tem a chance de recomeçar. E que a gente possa encontrar em Cristo Jesus essa verdade que liberta, que a gente possa ser essa voz de esperança para o nosso mundo, que essa perfeição que ele fala aqui, que está para vir, que a gente possa perceber que essa perfeição está em Cristo Jesus. Que ainda nós como cristãos somos em parte, mas um dia seremos aquilo que fomos criados para ser em plenitude, mas que essa perfeição que há em Cristo possa ser exalada através da nossa comunidade de fé, para que a gente manifeste e vislumbre e mostre para todo o povo, para toda a humanidade, que Cristo, ele é esperança, que Cristo é o nosso referencial. Por isso, eu queria te encorajar a voltar, porque um dia essa pandemia vai acabar. Assim nós clamamos ao Senhor, assim nós pedimos ao nosso Pai, para que esse tempo de reclusão acabe, para que essa quarentena acabe, para que esse momento ímpar na nossa história acabe, e quando isso acabar, que você tenha uma fé mais profunda, para que nós tenhamos
um senso de comunidade, de igreja mais intenso, para que a gente volte sendo uma comunidade de Jesus, com uma fé comunitária, com uma fé cheia de vida e de movimento, e com uma fé que encante o nosso mundo ainda e ainda mais. Que a gente aproveite cada minuto desse tempo para refletirmos e para que quando isso tudo acabar, a igreja de Cristo Jesus tenha sido luz, tenha sido sal, tenha sido esperança, tenha sido Jesus, tenha sido sensível, tenha sido uma igreja relevante, uma igreja que fez a diferença nesse momento e principalmente que saiu desse momento mais forte, mais unida, mais viva, mais real, que você possa crescer com o seu Jesus, possa crescer em espiritualidade, possa crescer como comunidade, que nós possamos ser a comunidade de Jesus, longe de qualquer tipo de fé estúpida, mas uma fé que de fato prega, anuncia e vive uma verdade que liberta, uma verdade que não ilude, uma verdade que não tem maldade, uma verdade que sempre tem a porta aberta, uma verdade que sempre vislumbra uma primavera, uma verdade cujo futuro sempre tem chance de recomeçar, que a gente possa esperançar no nosso Senhor e no nosso Salvador e exalar essa fé que encanta o mundo, especialmente nesses dias. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos desfrutar dessa fé. Queremos desfrutar dessa realidade, Pai amado. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa fé real. Que Teu Espírito Santo sopre sobre nós. Que Teu Espírito Santo nos faça uma comunidade de Jesus verdadeira. Nos livre, Pai amado, de toda voz estúpida. Nos livre, Senhor, de toda voz irracional. Nos livre de toda voz débil, para que a gente possa, Senhor, em nome de Cristo Jesus, sermos cheios do Espírito da vida, sermos cheios do Espírito do Cristo, sermos cheios do Espírito Santo do nosso Senhor, que nos humaniza. Sejamos, Pai amado, nesse momento cheios do Senhor, para nos tornarmos aquilo que o Senhor é, humano nesses dias, Pai. E que a gente possa manifestar solidariedade, responsabilidade, e que sejamos uma igreja viva, real, um sinal no mundo de sensatez, um sinal no mundo de equilíbrio, um sinal no mundo do que é ser humano, à luz daquilo que a gente aprende com o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria aproveitar esse tempo também, pedir oração ainda por essa tosse. Eu não tenho manifestado nenhum tipo de sintoma, mas essa tosse tem me incomodado aí durante 2 semanas já. Que você possa orar pela minha vida, interceder pela minha vida em relação a isso. Eu queria dar alguns avisos muito importantes para a nossa comunidade, para todos aqueles que têm nos acompanhado. As nossas atividades presenciais, elas continuam suspensas, né? Tendo em vista a atual conjuntura, estamos atentos a todas as notícias, tenho acompanhado com intensidade tudo o que está acontecendo e mais uma vez ratificar a decisão da diretoria e da liderança da igreja para que a gente suspenda todo tipo de atividade presencial na Igreja Batista em Quitaúna. Em segundo lugar, queria te dizer para você que tem o desejo, tem a vontade de continuar contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta de amor nesses dias. Nós temos divulgado para os nossos membros, né, as informações referentes aos dados bancários, para que você possa fazer isso por transferência bancária, de preferência pelo seu app, sem ter que sair de casa. E eu queria dar uma palavra a respeito disso. Mais uma vez, ratificar aquilo que eu sempre digo para a igreja, para todos os nossos visitantes, para todos aqueles que nos conhecem. Nós não queremos fazer nenhum tipo de barganha com Deus, nós queremos ofertar
em amor, com o coração cheio de alegria, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos recursos, pela alegria de contribuir pela causa do reino de Deus manifestada na igreja local que nós servimos, na Igreja Batista em Quitaúna. Então, que você possa fazer esse ato, essa transferência bancária com muita alegria no teu coração, com muita paz, né? E eu fico com a consciência, eu tenho a consciência muito tranquila pelo fato de nós termos uma igreja e uma liderança séria, que não passa pela cabeça a preocupação em arrecadação nesse momento em que a gente não pode se reunir presencialmente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas se você deseja contribuir, dar a sua contribuição, faça de forma eletrônica, tá? E você tem acesso às informações bancárias nas nossas mídias sociais. Queria destacar que grande parte de todos os recursos nossos estão sendo pensados e direcionados especialmente para fins da nossa equipe de IBQ social. Então, estamos ativos em relação à organização de cestas básicas, estamos ativos pensando na melhor forma de distribuí-las, estamos ativos pensando na melhor forma de atender às necessidades da nossa comunidade, do nosso bairro. Então, saiba que nós estamos todos mobilizados, temos reuniões agendadas semanalmente para discutir esse tipo de assunto e queremos servir da melhor forma como o Senhor nos der direcionamento e sabedoria. Em terceiro lugar, a comunicação da igreja, né, ela está mantendo os irmãos informados a respeito de pedidos de oração. Então, no nosso grupo de WhatsApp, todos os pedidos de oração vão ser compartilhados lá em um horário específico durante o dia, né? Nós vamos acumulando esses pedidos e nós vamos compartilhar isso tudo com a igreja. Então, que os irmãos se mantenham em oração e especialmente pelos profissionais da saúde, pela nossa ansiedade, pela nossa saúde emocional diante desse tempo de quarentena e de reclusão, e também pelo nosso crescimento espiritual. São esses 3 pedidos que eu gostaria de compartilhar aqui com a igreja e dizer que nós temos também uma campanha que nós divulgamos. A Igreja Batista em Quitaúna vai estar em oração às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Ore conosco, se junte em oração conosco, vamos juntos como igreja caminharmos insistindo e persistindo na oração. Isso é fundamental e é uma disciplina espiritual essencial na nossa vida espiritual. Então, mantenha-se em oração conosco às 8 da manhã e 8 da noite. Queria insistir para os líderes dos pequenos grupos, se mobilizem para que os pequenos grupos aconteçam de forma online. Queria dar essa orientação para toda a liderança. Queria pedir também para que o Senhor ore, para que vocês orem, para que o Senhor nos ilumine e nos dê discernimento de como agir e sermos úteis nesses dias. Se você tem alguma necessidade, meu irmão e minha irmã, não hesite em me procurar, em me acionar a liderança da igreja, que nós estamos completamente interessados em sermos úteis e servos nesse momento em que a gente está passando. Então, se a gente puder fazer alguma coisa dentro dessa atual circunstância, nós estamos nos movendo para fazer. Existem algumas iniciativas que estão em andamento, inclusive no que toca até em relação à disponibilização física do nosso espaço para a prefeitura, para que possa ser utilizado ali da melhor forma possível. Nós estamos discutindo isso. Então, que os irmãos orem, intercedam para que a gente possa ser útil como igreja e como comunidade. Por fim, eu queria mais uma vez te convidar. Nos siga nas nossas mídias sociais, nos siga nos nossos canais, acione lá o sininho, siga no Facebook, no Instagram, no Twitter e nos acompanhe. Nós estamos produzindo, como eu disse, muitos conteúdos, dentre eles as conversas pastorais que eu vou ter com os irmãos, com as irmãs, com os nossos amigos, nossos visitantes, você que está nos assistindo, nos siga lá nas mídias sociais, você vai ter um conteúdo certamente que o Senhor vai usar para te abençoar nesses dias e nesses tempos. Nós vamos ter também, além das conversas, esse tempo de espiritualidade, em que eu vou trazer algumas meditações mais de cunho devocional. Vamos ter as nossas celebrações aos domingos, nesse formato que nós estamos fazendo aqui.
Nós estamos pensando em outros tipos de atividade, talvez algum tipo de live, talvez alguma coisa relacionada à educação, estamos nos mobilizando. E ore também porque a gente está aprendendo a usar tecnologia, né? A gente está se esforçando muito para que tudo fique com uma qualidade boa, para que chegue até você com uma qualidade adequada, né? Ore para que Deus também nos ajude nisso tudo. Estamos também desafiando e compartilhando com a igreja, né? Para que os irmãos possam gravar vídeos com louvores, com apresentações instrumentais de canções de louvor e adoração ao nosso Senhor, poesia, enfim. Se você puder compartilhar conosco, nós faremos com que todo esse conteúdo chegue nas casas, chegue através das mídias sociais ao maior número de pessoas possíveis, e certamente um louvor, uma poesia, uma mensagem em forma de música, de arte, de beleza, estética, certamente isso vai adorar o nosso Deus, vai glorificar o Senhor e vai nos edificar muito. Ore por isso também. É isso, meus irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Eu oro para que você tenha um excelente domingo, né? Infelizmente não vou poder falar, né, para que você possa se juntar com toda a família, talvez, e fazer um grande almoço, um grande churrasco, uma grande festa, mas que você tenha um tempo precioso na sua casa com os seus, que você tenha um tempo precioso dentro do seu lar e que você aproveite de maneira muito adequada, muito equilibrada o seu domingo, os seus dias dentro de casa, e que você seja cheio do Espírito Santo do nosso Senhor para continuar vivenciando essa caminhada, essa jornada, essa peregrinação de fé aí onde você está. Vamos orar para encerrarmos esse nosso tempo. Deus e Pai querido, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, Pai amado, e que o Senhor nos fortifique como comunidade, que o Senhor nos fortaleça como comunidade, que nós sejamos hoje mais igreja do que nunca, Senhor. Que o Senhor faça com que isso seja real no nosso meio. Deus abençoe, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua presença seja real no nosso meio, que a Tua presença se faça perceptível, Deus querido. Eu peço ao Senhor pela minha vida, pela minha família, peço pela família de todos os irmãos e as irmãs, de todos os visitantes, de todos aqueles que nos escutarem aqui nesse vídeo, que nos assistirem, que consumirem todos os conteúdos que nós estamos produzindo, Pai amado. Que o Senhor sopre no coração de cada um, Pai amado. Essa é a nossa oração. Que a graça do nosso Cristo, que o amor do nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo e a comunhão dele sejam com todos nós hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito triste não ir para a porta te cumprimentar hoje, mas que Deus te abençoe, que você se sinta muito abraçado, muito beijado por mim, pela Aline, em nome de Cristo Jesus. Um grande abraço, ótimo domingo. Fiquem na paz.